Você com certeza já deve ter ouvido a expressão descanse em paz. Isso geralmente acontece ou geralmente ouvimos de pessoas que perdem amigos ou mesmo parentes e familiares para a morte. E essa expressão é comum, descanse em paz. Mas sabe, há muito por trás dessa expressão que nós não percebemos. Para falar bem a verdade, essa expressão, dita por muitas pessoas, é bem contraditória à teologia e aos princípios que muitas dessas pessoas apresentam. Sabe, ao longo da história, muitos homens e mulheres descansaram. Isso. Ao longo da história, muitos homens e mulheres descansaram no pó da terra, na esperança do bendito encontro com Cristo Jesus. E estes ao longo da história, muitos homens e mulheres do passado, heróis e heroínas da fé, simplesmente descansaram. Descansaram no pó da terra. Você conhece Hebreus capítulo 11? Apresenta ali a história de homens e mulheres, histórias extraordinárias, homens e mulheres de fé. No capítulo 11, no verso 13, diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Sabe, na teologia comum, quanto ao que acontece após a morte, acredita-se, na maioria das pessoas, dos credos religiosos, acredita-se que a pessoa após a morte estará gozando dos frutos das escolhas dessa vida. Se ela fez boas escolhas, se ela fez coisas boas, ela imediatamente já irá para o céu. Para alguns, é claro, haverá um processo de purgatório. Para outros que tomaram decisões erradas, ele irá infelizmente para o inferno, para pagar por seus pecados. Mas note que mais uma vez na Bíblia você não encontra nenhum apoio a isso. Aqui não vamos ter tempo e não é o objetivo da lição de hoje tratar ou apresentar os argumentos bíblicos que mostram que não existe céu ou inferno após a morte. Que a morte, apenas a morte, o encerramento de tudo. E no texto diz que esses homens e mulheres, homens extraordinários, note que na lista está Abraão, está Jacó, Davi, José, Sansão, tantos homens e mulheres, Raabe. Diz que esses homens e mulheres apenas observaram a promessa, apenas olhavam as promessas, apenas tiveram a expectativa de possuir essas promessas, diz o texto, vendo-as de longe, mas não puderam tê-las. Descansaram antes de possuir tais promessas em sua vida. Isso quer dizer que após a sua morte, esses homens e mulheres não foram para o céu. Estes homens e mulheres não foram gozar dos benefícios ou dos resultados da sua vida, das boas escolhas que fizeram. Não. Alguns usam a expressão descanse em paz para um ente querido que morreu, quando na verdade a sua teologia apresenta um outro conceito e uma outra ideia. Não de um descanso, não de um término de todas as ideias, não de um término de todos os pensamentos, não de um fim ali naquele momento. Apenas de um processo, e que essa pessoa após a morte estará no céu, no purgatório ou no inferno, aí vai de cada pessoa. Mas você nota que você não encontra tal sugestão e tal apoio na Bíblia? Sabe, queridos, nós jamais nos acostumaremos com a morte. Nós jamais nos habituaremos com a morte. Por mais que você já tenha se acostumado, e por pior que seja, já tenha se habituado a enterrar pessoas, amigos, participar de cerimônias fúnebres, isso jamais será normal na minha e na sua vida. Porque não fomos feitos para isso. Não fomos criados para isso. Fomos feitos para uma vida eterna e para a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus comparou a morte a um sono, a uma condição passageira que logo será revertida. Entenda, a morte a qual enfrentamos hoje, a morte a qual estamos suscetíveis hoje, não é a morte eterna. Ou não é o ponto final da história da humanidade. A morte a qual enfrentamos hoje é apenas uma vírgula em todo o processo da salvação desses filhos de Deus. Não é à toa que em Apocalipse é dito que a segunda morte não terá domínio sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo Jesus, sobre aqueles que tiveram suas vestiduras brancas lavadas no sangue do Cordeiro. Você entende? Esta sim é a segunda morte. Será a morte definitiva, será a morte eterna. Lembro-me das palavras de Paulo: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Em outras palavras, se nesta vida, se neste mundo, eu tiver que perder a minha vida pelo Evangelho, perder a minha vida por Cristo,
eu entendo assim as palavras de Paulo. Para mim não terá problema. Porque enquanto eu viver, eu viverei por Cristo. Eu viverei para Cristo. Eu anunciarei a Cristo. E se eu vier a morrer por este Cristo, eu já estou no lucro. Porque eu tenho a bendita esperança da ressurreição em Cristo Jesus. E assim, quando Ele retornar, estando eu ao pó da terra, ou estando eu vivo, poderei gozar da paz e do descanso supremo que Ele promete para cada um dos teus filhos. Que Deus lhe abençoe hoje. Que Deus conforte o seu coração. E se nós viermos a descer ao pó da terra, em nossos dias ainda, antes de contemplarmos a volta de Jesus, que possamos descer ao pó da terra, na certeza e na convicção de que seremos chamados e que reconheceremos a voz do pastor e levantaremos e ressuscitaremos para viver eternamente com Ele. Um grande abraço, fique com Deus e eu te espero aqui amanhã para mais um estudo da lição. Até lá!